Às vezes eu fico pensando do quanto é importante a gente purificar os nossos pensamentos. E aí, o que a gente pensa depende do que a gente vê, depende do que a gente lê, depende daquilo que a gente permite que demore dentro de nós, depende da música que a gente escuta. Por quê? O nosso pensamento é um sistema integrado. Tudo que me rodeia me faz pensar. Então, se eu permito que coisas ruins fiquem me rodeando, é natural que eu fique pensando ruim também. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente colocar um filtro na realidade. Porque esse filtro é que vai dar qualidade à nossa vida. Porque no mundo tem muita desgraça, tem muita gente ruim, tem muita gente de plantão, louca para fazer o mal, para esparramar fofoca, para difamar. Então a gente precisa colocar o nosso filtro, para a gente não permitir que essas maldades que estão soltas venham morar dentro de nós. Às vezes nós morremos espiritualmente por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos um dia da nossa vida por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos uma semana na nossa vida por causa de uma bobagem. E aí o pior, quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando anos e a vida inteira por causa de bobagens que a gente resolveu guardar. São aspectos da nossa personalidade, minha gente. E é por isso que eu não me desprendo dessa responsabilidade. Eu preciso crescer. E eu posso ajudar a crescer os que estão do meu lado. É a consciência que você precisa ter. Porque senão se você não lida com a sua personalidade, se você não enfrenta de frente, né? Se você não olha de frente para os seus defeitos, para as suas bobagens, você corre o risco de que elas comandem a sua vida inteira. E aí é lamentável quando você, num determinado momento da vida, descobre que não valeu a pena ter sido você. Que você perdeu tempo, que você desperdiçou um período precioso da sua vida, porque você resolveu se ocupar com bobagens. De onde nascem essas bobagens todas? Da nossa personalidade. Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não estava disposto a trabalhar a personalidade, o nosso jeito de ser. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Então cuidado, porque sendo assim mesmo e escondendo atrás desse eu sou assim mesmo, você vai comprometer a sua alegria, você vai comprometer a sua felicidade. E eu não sei se isso vale a pena. Comprometer a felicidade da gente. É por isso que Jesus ensinava um código de leveza. Quanto mais leve a gente for, minha gente, mais fácil será lidar com a gente. Quanto mais leve a gente for como pessoa, mais fácil será ter o outro do nosso lado. Porque senão a gente vira um peso morto. E não acredito que ser um peso morto seja um projeto que vale a pena. Joga fora os seus excessos. Não tenha medo de olhar para dentro de você e descobrir aquilo que existe de mais mesquinho para jogar fora. Não é para ficar contemplando, chorando e lamentando, eu sou assim. Jogue fora. Todos os dias você precisa fazer o esforço de jogar fora os excessos, aquela parte do seu coração, da sua vida, da sua personalidade, que definitivamente não joga a seu favor. Às vezes a gente vai perdendo, é porque a gente está jogando contra. E eu não tenho dúvida de que, quando você alimenta um defeito, você perde a oportunidade de alimentar a virtude. Então você está julgando o contrário. São muitos os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Não estou dizendo para você não, viu? Estou falando para mim também. São muitos os sentimentos mesquinhos que às vezes eu tenho dentro do meu coração. E se eu permitir que eles cresçam, eu estou fragilizando o meu projeto de vida. Eu estou emperrando a minha realização humana. E se aí eu acredito que santidade e realização humana é a mesma coisa, passa pelo mesmo crivo, o santo é o homem que se realizou como humano, que permitiu que na sua carne Deus pudesse estabelecer a sua tenda e pudesse se tornar um sinal para os outros. Então eu preciso descobrir e viver o meu comprometimento com a minha humanidade.
já que eu pretendo ser santo. Santidade não é outra coisa senão a disposição humana, a partir da graça divina, de lapidar os excessos que se tem. De vez em quando a vida faz isso com a gente. Ela nos desinstala e aí nós precisamos nos acomodar no novo papel. E é por isso que a gente precisa ter muita abertura de coração, e isso é uma coisa muito séria. A gente ter a abertura de coração para a gente florescer aonde é a terra, onde a vida nos plantar. Ah, eu só sei florescer naquele lugar. Eu só sei ser feliz quando eu estou naquela situação. Cuidado! Que de vez em quando a vida nos dá um tombo e a gente tem que florescer ali, naquela terra árida, onde a gente achava que não conseguiria florescer. É aí que está a questão. A qualidade humana, ela é provada, ela é testada no momento em que este humano é colocado num lugar, numa situação totalmente adversa. E aí? Qual é a resposta que nós damos à vida? A gente sucumbe, ou a gente tenta, a gente luta, ou a gente desiste. Não é assim? Você sente isso na sua vida, você sabe. Você sabe, você experimenta isso o tempo todo. De vez em quando dá uma modificada na sua estrutura de vida e você tem que reagir. Perdeu o emprego de tantos anos, você só sabia fazer aquilo e de repente você está desempregado, está numa situação nova, você precisa... E aí? Como é que reage? Um amigo meu, que a enchente veio e levou tudo que ele sabia fazer. E aí? O que sobra da gente no momento em que nós temos que reinventar uma nova forma de ser? É nessa hora que a gente tem que ser humilde, tem que ser humano, tem que ter paciência com a gente mesmo. Mas, sobretudo, correr atrás para que a vida passe e a gente fique estacionado lá lamentando o que a enchente fez, o que a vida fez, a doença, a morte. Não podemos, minha gente. E é por isso que a gente precisa ter amigos para nos ajudar a fazer um movimento, para nos ajudar a encontrar um novo papel, um novo jeito de ser, um novo jeito de agir, um novo jeito de pensar. E as grandes personalidades, pode observar, vai ler a vida das pessoas, dos homens e mulheres que foram grandes na vida, tiveram que se reinventarem o tempo todo. Eu já falei uma vez aqui no programa e vou repetir. O grande problema da paternidade e da maternidade está justamente nisso. É essa a grande questão. Exercer bem a paternidade e a maternidade é você nunca se acomodar num jeito único de ser pai, num jeito único de ser mãe. É por isso que é muito difícil quando você escuta assim, eu sou assim, não vou mudar. Por que isso é complicado? Porque para a vida dar certo, nós temos que mudar, sim. O jeito como você foi pai há 2 anos atrás, não serve para o seu filho hoje, sabe por quê? Porque ele começou a crescer. As histórias que você contava no passado terão que ser reinventadas com elementos que para eles são interessantes hoje. Não adianta você querer amar o seu filho de 10 anos da mesma maneira como você amava esse mesmo menino quando ele tinha 2 anos. O excesso de zelo, porque uma criança com 2 anos precisa ter muito cuidado. Diferente de uma criança com 10 anos que já assumiu algumas liberdades e já tem uma certa autonomia para algumas coisas. Se você amar essa criança afetivamente em você, do mesmo jeito quando ela tinha 2 anos, você vai fazer um mal terrível a este filho. O amor é isso, minha gente. É você olhar e pensar, hoje o meu filho precisa disso, então vou fazer de tudo para exercer bem esse papel na vida dele. Mas eu estou cansado disso, padre. Ninguém mandou você trazer ao mundo, filho é seu. Relação humana dá trabalho. Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. A qualidade do filho, a qualidade da pessoa depende disso. Deste posicionamento que o pai precisa ter da mãe para saber como é que em cada tempo da vida a paternidade e a maternidade vão ser exercidas. É uma luta constante,
A gente precisa descobrir o tempo todo. Hoje eu preciso ser amigo dele mais próximo. Por quê? Porque ele está fragilizado, está isso, está aquilo. Mas quando passa essa fragilidade, se você insistir em ter aquela mesma proximidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você vai encher. Você vai ser excessivo. Por isso que a gente tem que amar, nem de mais nem de menos, né? Mas às vezes a gente tem que amar demais. Por quê? É o momento da fragilidade da pessoa. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente, já observou? Que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa. Deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável.
Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre
nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível, quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer. Não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver
essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute. Porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi, mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram, eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si,
Invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites. Porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos, tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste de você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora? Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale. Isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele.
de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. Fazendo por ele, honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade.
Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes imóveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso, pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo.
Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós, que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente se não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre, e lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizavam o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala. Não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo o que a gente precisa chorar, e que às vezes a gente não tem direito. Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Que lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar. Porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos tornam homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Ergue os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você. Mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos de Cristo. O muno sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você. Para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha, mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos um munus profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver, não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir. Mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade. O munus profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetisa na vida dos seus filhos. Seja profeta na vida dos seus filhos. Seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta. Expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa. Tranque as forças da palavra negativa. E desperta a força espiritual da palavra que unge. Da palavra que cura. Da palavra que encaminha, que endireita. Que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus régio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno. Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que tem. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que tem. E nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo.
filhos amados de Deus, a salvação nos foi oferecida e nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram e nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio. Jogar fora os ódios que eu guardei, que me machucam, os ressentimentos que me visitam diariamente e que me privam de evoluir espiritualmente, Senhor. Quebra toda maldição do mal na minha vida. E hoje, fortalece em meu coração a fé, a esperança e a caridade. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição?
É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação, ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir, ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim, ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade.
porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele.
Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.